Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, assim diz a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tendo tornado-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até que a palavra do Senhor, queridos irmãos, oremos mais uma vez ao nosso bondoso Deus. Senhor, o desejo do meu coração ao pregar a Escritura nessa noite é que o Senhor, ó Deus, me faça claro, tão claro quanto foi no momento em que preparava esse sermão, o que representou esse esvaziamento de Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreendermos a importância desse ato do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, sermos impactados e transformados por Ele. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos corações e que o Santo Espírito do Senhor faça com que estas verdades sejam aplicadas a nós. É a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, vocês já perceberam na vida de vocês como todos nós somos acostumados a buscarmos o caminho da glória? No dia a dia, a gente percebe isso de forma muito concreta. Nós vemos no nosso próprio coração um desejo para que nós possamos ser reconhecidos, respeitados, valorizados por aquilo que nós fazemos, de forma que nós cheguemos e sejamos colocados em uma posição de destaque. Geralmente, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós evitamos situações que nos expõem à vergonha, que nos expõem à dificuldade. Nós evitamos estar em lugares onde nós podemos ser confrontados de alguma forma com a nossa vida, porque tudo que nós queremos muitas vezes no final do nosso dia é recebermos aplausos por aquilo que nós fazemos. Mas veja que essa tensão na nossa vida, ela não é uma coisa nova. Quando a gente olha, por exemplo, para o contexto da Reforma Protestante, nós vemos que Martinho Lutero, ele descreveu essa busca pela glória por meio de um contraste que ele faz entre o que ele chamou de a teologia da glória, em que o homem, por natureza, ele busca um caminho para que, pela sua própria força, por meio dos seus talentos e por meio daquilo que ele faz, ele pudesse, de alguma forma, se tornar aceitável a Deus. E Lutero pressupôs e ensinou que essa crença de uma busca de alcançar a Cristo por meio da nossa vida distanciava-nos do verdadeiro propósito do que o Senhor nos criou. E em contraponto, portanto, a essa ideia de um caminho para a glória, ou de uma teologia da glória, Lutero propôs o que ficou conhecido como a teologia da cruz, apontando que nós nos tornamos aceitáveis diante do Senhor, não por algo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo Jesus ele fez ao nosso favor. E o que nós vamos ver hoje é esse estágio em que Cristo, mesmo sendo Deus, ele se esvazia e passa a trilhar o caminho que terminaria o seu ministério terreno, com ele vencido naquela maldita cruz, mas não como alguém que havia perdido a batalha. E na semana que vem, nós veremos que esse mesmo Cristo que foi morto na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados, ele ressuscitou em glória, vencendo o nosso último inimigo, que é a morte, para mostrar que o caminho da cruz é aquele que nos leva verdadeiramente à glória. E é por essa razão que na exposição dessa noite nós aprenderemos sobre o tema a humilhação voluntária de Cristo Jesus. Lembre-se o que nós estamos vendo até aqui. Nós vimos que durante todo o primeiro capítulo, Paulo se apresentou os destinatários da carta, disse que a sua identidade era que ele era escravo de Cristo Jesus, bem como de toda a igreja. Em seguida, ele apresentou os motivos pelos quais ele dava graças ao Senhor e os motivos pelos quais ele orava por esta igreja. E depois ele deu um relatório da situação dele. E no verso 27 e no verso número 30, agora Paulo convocou a igreja para viver de forma digna do evangelho.
E no capítulo 2, do 1 ao 4, que foi o sermão que nós ouvimos na semana passada, Paulo nos exortou a vivermos abandonando a vanglória, o egoísmo, a busca por aquilo que nos faz nos sentirmos bem. E agora Paulo vai mostrar qual é o exemplo máximo disso. Por que é que a igreja deve viver assim? E ele agora vai expor o exemplo de Cristo como um modelo que não apenas a igreja deve imitar, mas como o exemplo máximo de uma humilhação, como o exemplo máximo daquele que, sendo Deus, optou voluntariamente por ir à cruz para que nós pudéssemos ser salvos para a glória do Senhor. Então perceba que Paulo agora nos conduzirá na humilhação voluntária de Cristo, em primeiro lugar, no verso número 5, nos chamando a termos a mesma mente de Cristo Jesus. E veja que Paulo, ele começa o versículo 5 dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que também em Cristo houve, em Cristo Jesus. E veja que aqui, meus irmãos, as nossas traduções, elas acrescentam alguns elementos interpretativos para nos ajudar a entender e algumas expressões que não aparecem no texto grego. Porque o texto grego, literalmente, ele diz assim: isto pensai. E por que isso é importante? Porque Paulo, ele está trazendo novamente uma raiz que ele já usou. E o que Paulo está fazendo aqui, do verso 5 ao verso 8, meus irmãos, é trazendo elementos que ele já usou nos textos anteriores para mostrar que a igreja deveria ter um pensamento que era moldado por Cristo. E por essa razão, Paulo aqui repete o verbo que ele já usou no verso número 2, mostrando que o pensamento ao qual Paulo ele está referindo aqui não era meramente uma atitude intelectual, mas uma disposição de vida. Então o que Paulo está dizendo é: vocês precisam ter esse mesmo sentimento, ou em outras palavras, vocês precisam ter no coração de vocês essa mesma disposição. E que disposição é essa? De uma vida que não estava entregue a si mesmo, em busca do seu próprio objetivo, em busca de uma vanglória, em busca de aplauso, mas esse sentimento que estava claramente expresso em Cristo. Então veja que Paulo ele faz no verso 5 um paralelo. Ele diz: como é que a igreja deve viver? E Paulo responde: deve viver como Cristo também viveu. E veja que há uma ênfase aqui, porque Paulo diz também. Ou seja, o que Paulo está instruindo a igreja e ordenando à igreja não era um exemplo abstrato. A igreja deveria olhar para a vida de Cristo, aquele que é e continua sendo Deus, e que se esvaziou, que não procurou o seu próprio objetivo, mas ao contrário, podendo assim o fazer, ele voluntariamente abriu mão de tudo isso para que ele pudesse conduzir a igreja para a glória de Cristo Jesus. Perceba que o que Paulo está nos mostrando nesse primeiro momento, ainda que curtinho, é que a igreja deve ter como exemplo aquilo que Cristo Jesus ele fez. Essa mentalidade exigida que Paulo está dando para a igreja, ela tem a sua expressão exata naquilo que Cristo Jesus ele fez para que a igreja pudesse ser salvo. Portanto, o que esse primeiro momento do texto nos ensina, meus irmãos? Em primeiro lugar, o que nós precisamos entender é que as nossas mentes precisam ser influenciadas, precisam ser moldadas por aquilo que Cristo, ele fez. O exemplo ao qual a igreja deve seguir é o exemplo em que Paulo mostra que Cristo teve. Uma mente que glorifica a Deus, uma forma de viver que glorifica a Deus, é aquela vida que passa toda a sua vida exaltando e imitando aquilo que Cristo fez. Perceba que Paulo ele está nos mostrando que a nossa vida, ela não pode simplesmente apontar para os nossos próprios objetivos. Porque o que Paulo está dizendo por meio desse imperativo aqui, meus irmãos, é uma questão contínua nas nossas vidas. Nunca haverá o dia que nós poderemos deixar de nos esforçarmos para imitar aquilo que Cristo ele fez
por todos nós. Eu preciso olhar para a palavra do Senhor e perceber diariamente se as minhas motivações, se a minha forma de pensar, se o que me leva a agir está fazendo com que eu seja cada vez mais parecido com Cristo ou não. Portanto, o padrão que nós devemos olhar para a nossa vida não é simplesmente o padrão de qualquer outra pessoa, mas é o padrão do próprio Cristo Jesus. E é por essa razão que eu preciso perguntar: será que a minha forma de viver está refletindo a forma como Cristo viveu? O que Paulo quer que a gente percebe é que a primeira coisa que esse sermão nos mostra é que nós somos chamados pelo Senhor a termos a mesma mente de Cristo Jesus. Mas agora veja que no verso número 6, agora Paulo começa a descrever quem Cristo é. E o verso número 6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então agora Paulo nos leva para saber quem Cristo é. E a primeira coisa que Paulo está nos descrevendo aqui é a condição de Cristo no seu aspecto de pré-existência. Paulo não está apontando para uma verdade como muitas vezes algumas pessoas pensam, como se Cristo tivesse passado a existir no momento em que ele vai encarnar. E por que nós não podemos pensar assim, meus irmãos? Porque como Cristo Deus é, e o texto vai mostrar isso para nós, ele nunca houve um tempo em que Cristo não existisse. Perceba que aqui Paulo ele começa e ele vai usar duas palavras importantíssimas no verso 6, e depois ele repetirá essas formas no verso 7 e no verso 8, para mostrar esse contraste de quem Cristo é. E a primeira palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, é a palavra forma de Deus. E a palavra forma aqui, que é a palavra morfê, ela não descreve simplesmente uma aparência externa. Não é que Cristo parecia Deus. Não é que Cristo apenas tinha algumas manifestações que apontavam para a sua divindade. O que Paulo está descrevendo com essa frase ou com essa expressão, forma de Deus, literalmente é descrevendo o estado que Cristo tinha antes dele ter se encarnado. E veja que isso é reforçado porque Paulo diz que ele subsistia, ou seja, ele existia nessa condição. E essa palavra, meus irmãos, ela é importante, porque o que Paulo está mostrando é, antes dele descrever quem Cristo na verdade, ele descreve quem Cristo é. E por que isso... Muito obrigado, Leandro. E por que isso é importante? Porque o que Paulo quer que a gente perceba é que o que ele vai descrever a seguir não anula quem Cristo é. Então, Cristo, ele era Deus, ele continua sendo Deus e ele continuará sendo para todo sempre. E essa é a ideia expressa por meio da expressão forma de Deus. Ele sendo Deus, ele existindo como Deus, e é interessante que o existir aqui traz a ideia e descreve a ideia daquele que é. Ele sendo Deus quem ele era, e aí o verso 6 continua dizendo, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. É interessante que a palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, traz a ideia de alguém que toma algo com força. E a ideia do texto é, Cristo sendo Deus, ele não usou isso para a sua própria glória. Ele poderia usar dos seus atributos para que, sendo Deus como ele era, ele tivesse vantagem pessoal desse seu estado diante de Deus. Mas Paulo está dizendo, ele não teve esse desejo. E sabe o que é o mais interessante? Se você olhar para essa palavrinha que foi traduzido por ele não julgou, é a mesma palavrinha que Paulo usa no verso número 3. Quando Paulo estava falando para a igreja que a igreja não deveria
ter nada como seu, usando isso para vanglória. Mas, ao contrário, a igreja deveria considerar os outros, ou seja, julgar os outros como superiores a si mesmos. Então, por que é que a igreja deveria agir assim? Porque Cristo, sendo Deus, não usou da sua divindade, dos seus atributos de quem ele era, para que ele, de alguma forma, tivesse algum tipo de influência ou algum tipo de benefício desse seu status e dessa sua natureza divina. E perceba que Paulo diz que ele não considerou o ser. Aqui é uma questão ontológica. Ele era Deus. Ele continua sendo Deus. Mas ele não usou isso para a sua própria glória. Tanto que Paulo usa aqui, meus irmãos, um adjetivo que traz a ideia de ser em igualdade. É por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo número 10, abra sua Bíblia comigo ali, por favor. E Cristo encarnado, ele vai deixar isso claro a todas aquelas pessoas que estavam ali. João capítulo 10, verso número 30. Vamos abrir esse texto da palavra do Senhor para que façamos a leitura juntos. Evangelho de João, capítulo 10, verso número 30. Vamos ler juntos, meus irmãos, o que o texto diz? Eu e o Pai somos um. Perceba que enquanto ele esteve entre nós, ele não deixou de ser quem ele era. Ele continuou sendo Deus. A diferença e o que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que ele não usou dessa divindade que ele tinha e que ele continua a ter para que, de alguma forma, ele tirasse benefício disso. A ideia que Paulo está mostrando é: ele era alguém que poderia o fazer, mas não fez. Ele era alguém que poderia usar da nossa famosa carteirada, mas ele não fez. Ele poderia usar dos seus próprios atributos para impedir que ele fosse morto, mas ele não fez. Ele poderia usar dos seus atributos, inclusive Satanás o tentou para isso, mas ele não fez. O que Paulo está nos conduzindo é para que nós percebamos que Cristo foi para a cruz não porque ele não poderia ter evitado, porque ele poderia ter evitado, mas ele não o fez. Porque, como Paulo diz, ele não se agarrou a essa sua natureza divina. Ele não usou isso em busca do seu próprio benefício. Agora vamos aplicar isso para a nossa vida. Você já viu, meus irmãos, como nós fazemos exatamente o contrário disso? Você já viu que nós não perdemos oportunidade para darmos carteiradas? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Você sabe o quanto eu estudei para isso? Você sabe de onde eu vim? É o oposto do que Cristo fez. O que às vezes a gente não percebe, meus irmãos, que quando a gente usa o nosso status, quando a gente usa a famosa carteirada para que nós tenhamos alguma vantagem em alguma situação da nossa vida, nós estamos revelando uma mente oposta à de Cristo. O que Cristo fez foi ao contrário. Ele poderia ter feito tudo isso, mas ele não fez. Lembre-se do que nós estamos vendo, e ouvir pregações expositivas nos obriga a lembrar do que nós ouvimos na semana passada. Eu não posso usar aquilo que Cristo tem me feito para que eu viva em busca de uma vanglória. Porque Cristo não tinha uma glória vã, ele tinha uma verdadeira glória. Mas nem por isso ele a usou em busca do seu próprio benefício. Queridos, a pergunta que nós precisamos fazer diante de tudo que o Senhor tem feito de nós, diante do status que ele tem nos dado, diante dos recursos que ele tem nos dado, diante de todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, é: de que forma eu posso usar isso para o bem dos outros? Como eu posso usar a minha formação para abençoar mais pessoas?
Como eu posso usar os meus recursos para abençoar mais pessoas? Como eu posso usar os meus dons e os meus talentos para abençoar mais pessoas? Esse é a mente que deve nortear uma igreja que caminha em direção à unidade. Não no lugar em que a carteirada acontece a todo tempo, em que cada um usa daquilo que Deus te deu para tirar o seu próprio benefício. É tão triste, irmãos, quando a gente percebe, liga a televisão e vê as famosas carteiradas sendo usadas. E geralmente, quando isso acontece, é em detrimento do ofício. A pessoa, por exemplo, o senhor dá para ela o status de pastor, e de repente aquela pessoa, ela comete um pecado, e ao invés dela reconhecer a pecaminosidade do seu coração, ela tira a carteira de missa e diz: sabe quem está falando? Eu sou pastor. Ou então alguém que é formado em alguma área, de repente percebe que está perdendo aquela discussão, e aí ao invés de ter a humildade para dizer: olha, eu não sei sobre isso que você está falando, eu preciso me preparar melhor. A pessoa diz: você é formado em quê? Eu sou formado nisso, naquilo outro. O que Cristo fez não foi isso, meus irmãos. Cristo não usou do que Deus o havia feito, ou de quem ele era na verdade, em busca dos seus próprios benefícios. Ele fez isso. Ele abandonou isso, ele abriu mão disso tudo para o benefício da igreja do Senhor. O que nós precisamos aprender é que Cristo, ele é Deus. Que Cristo, ele existia na sua condição pré-existente. Mas nem por isso ele julgou isso como algo digno de ser usado em seu próprio benefício. E agora, depois de Paulo ter nos mostrado o dever de nós termos uma mesma mente de Cristo, depois de Paulo ter nos mostrado quem Cristo era na sua condição divina, agora Paulo entra naquele aspecto que tem sido muito mal interpretado no decorrer da história. Porque agora Paulo passa a descrever no verso 7 e no verso número 8 a humilhação voluntária do nosso Salvador. Perceba que agora Paulo faz um movimento. E ele mostra, olha, não é que Cristo abriu mão da sua divindade. Ele nunca deixou de ser quem ele era. Mas ele abriu mão da sua glória. E é isso que Paulo vai traduzir, vai expressar daqui para frente neste texto. Olha como o verso número 7 começa e Paulo diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou. Perceba que Paulo agora ele estabelece um contraste com o que ele disse anteriormente, porque o versículo 7 começa com uma conjunção adversativa. Então, se Paulo descreveu quem Cristo é, agora ele vai mostrar como é que ele viveu no seu estado de humano, no seu estado diante de nós. E ele diz que este Cristo se esvaziou a si mesmo. E veja que o pronome aqui ele é reflexivo. Ele fala de uma ação que Cristo fez, cujos resultados dessa ação foi sentida por ele próprio. E aqui Paulo usa uma palavra que é a palavra ekenosen, e ela é importante, por isso que eu estou citando aqui, para descrever o que é que Cristo fez. Essa palavrinha, irmãos, do grego, ela vem da palavra kenos, que traz a ideia de algo que é vazio, de alguém que está se esvaziando, de alguém que está renunciando a alguma coisa. Mas isso não tem sido bem interpretado na história. Principalmente a partir do século XIX, meus irmãos. Algumas pessoas começaram a olhar para essa fala de Cristo Jesus ou de Paulo aqui a respeito do esvaziamento de Cristo, entendendo que esse esvaziamento foi ontológico, ou seja, que Cristo esvaziou-se deixando de ser quem ele era. E essa doutrina, que foi conhecida como a teoria kenótica, ela distancia muito todos nós daquilo que a própria palavra do Senhor está dizendo. Por quê? Porque ela fere diretamente um dos atributos que Cristo não pode perder, senão ele deixa de ser Deus, que é o atributo da sua imutabilidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, ele deixa muito claro que o Senhor Jesus, ele é o mesmo hoje,
ontem e o será para todo sempre. Então, Paulo aqui, ele não está dizendo que quando Cristo se esvazia, ele deixa de ser quem ele é. Ele continua sendo Deus, mas ele se esvazia momentaneamente da glória que ele tinha desde todo o tempo. E eu já vou usar alguns textos bíblicos para mostrar isso para vocês de forma muito clara. O que você precisa entender é que Cristo nunca deixou de ser Deus em nenhum momento da história. Ele sempre foi quem ele é. Mas por um tempo, por conta do meu pecado, por conta do seu pecado, ele trocou a glória pela cruz. Ele trocou aquilo que ele recebia desde todo sempre, que era a adoração, para ser desprezado. O Catecismo Maior de Westminster, quando lida com isso, na pergunta número 42, ele diz assim: Cristo exerce os seus ofícios tanto no estado da sua humilhação, quanto no estado da sua exaltação. Nunca houve um tempo, irmãos, em que Cristo ele não fosse rei. Nunca houve um tempo, irmãos, em que Cristo deixou de ser Deus. Ele continuava sendo quem ele sempre foi. E é por essa razão que é importante que você perceba o que é que Paulo quis dizer quando ele começa descrevendo no verso 6 que ele subsistindo em forma de Deus. Ou seja, ele continuava sendo Deus, mas agora ele cobriu a sua glória quando andou entre nós para que nós pudéssemos ser salvos pelo seu próprio caminhar. Abra comigo a Bíblia em dois textos bíblicos para que você perceba claramente isso. Evangelho de João, capítulo número 1, verso 14. Abra comigo, por favor. João agora começa no verso número 1, descrevendo o processo de quem Cristo era. E ele começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, verso 1, e o verbo era Deus. Quem é o verbo, irmãos, que João está descrevendo aqui? Cristo Jesus. E no verso número 2, ele enfatiza que Cristo esteve no princípio com Deus, ou seja, quando Deus estava criando todas as coisas, ali Cristo estava presente. Mas agora no verso 14, quando João continua a descrever isso, e eu gostaria que nós lêssemos esse texto todos juntos, para que isso fique claro para todos nós. Verso número 14, João diz assim, vamos juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Perceba, antes de nós continuarmos, veja o que João está dizendo. Quando Cristo esteve entre nós, a glória dele foi vista, ainda que não de forma tão evidente como era vista no tempo em que ele estava com Deus Pai. E o texto continua dizendo que glória é essa? Glória como do unigênito do Pai. Agora vá para o Evangelho de João no capítulo 2 e no verso número 11 e veja o que João diz aí. Vamos ler juntos mais uma vez e agora leremos todo o versículo. Evangelho de João, capítulo 2 e verso 11. Vamos juntos? Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Perceba, o que é que a Escritura está nos dizendo? Não é que Cristo perdeu a sua glória. Não é que ele deixou de ser quem ele era. É que enquanto esteve entre nós, esse Cristo permitiu que a sua glória fosse coberta, que a sua glória não se tornasse tão evidente quanto ele era. Mas lembre-se que nós já lemos em João capítulo 10, verso número 30. Vá comigo para que nós leiamos mais uma vez esse texto, para que fique claro que Cristo nunca deixou de ser Deus. João capítulo 10, verso número 30. Vamos juntos, meus irmãos? Eu e o Pai somos um. Está claro que ontologicamente ele sempre é quem ele foi.
Ele nunca deixou de ser quem ele era. A diferença é que ninguém jamais poderia humilhar a Cristo se ele não se permitisse ser humilhado. Ninguém jamais poderia julgar a Cristo injustamente como fizesse, se ele não permitisse ser julgado assim. Ninguém jamais poderia levá-lo à cruz, se ele voluntariamente não se permitisse ser levado, como um cordeiro que foi morto desde toda a fundação do mundo, como um servo sofredor que abriu mão de sua glória, para que por meio da morte dele, todos nós, aqueles que por ele foram eleitos, ou pelo Deus Pai foram eleitos desde toda a eternidade, pudessem ser beneficiados do seu sofrimento e de sua morte vicária e substitutiva em nosso lugar. Se Cristo não se esvazia da sua glória, ninguém jamais poderia fazer com ele o que ele fez. Perceba que Paulo, meus irmãos, começa a descrever um processo. O processo de humilhação de Cristo não começa quando ele vai ser humilhado, quando ele vai ser julgado. O processo de humilhação de Cristo começa no céu, quando ele resolve abrir mão da sua glória para se fazer homem e andar entre todos nós. O que nós precisamos entender é: Cristo nunca deixou de ser quem ele era. Mas por amor a pecadores como eu e você, ele abriu mão de sua glória para que ele pudesse morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Perceba o contraste. Lá no verso 3, Paulo disse que nós não devemos buscar vanglória, que nós não devemos buscar os nossos próprios objetivos, mas que nós devemos viver em humildade para que a unidade na igreja possa ser vivenciada. E qual é o exemplo maior de alguém humilde, de alguém que não buscou a sua própria glória, ainda que lhe fosse devida, senão o que Cristo faz? Essa é a ideia que Paulo está trazendo para nós aqui. O exemplo da igreja para não viver em busca de uma vanglória é se lembrar do que Cristo fez. Um comentarista desse texto, meus irmãos, ele diz uma frase que você precisa gravar no seu coração quando você pensar em se vangloriar do que Cristo tem feito. E ele diz assim: a única pessoa no mundo que tinha razão de fazer valer os seus direitos os renunciou. Forte isso. O único que poderia dizer eu sou, não o disse. Ele se esvaziou para que nós pudéssemos ter vida. Mas veja que Paulo continua descrevendo esse processo de humilhação. Porque agora não apenas Cristo se esvazia, mas olha o que o texto diz na continuação do verso 7. Assumindo a forma de servo. E sabe o que é interessante aqui, meus irmãos? Lá no verso 6, Cristo foi descrito como o que tinha a forma de Deus. E agora Paulo está falando que esse Cristo, que era verdadeiro Deus, se fez verdadeiramente servo. Perceba o paralelo que Paulo está trazendo aqui? Ele é Deus, continua sendo Deus, mas agora nós temos um ponto decisivo nesse processo de encarnação. Porque não Cristo simplesmente abre mão de sua glória, mas a sua humilhação ela continua. Quando Cristo, ele é feito servo. E sabe o que é o mais interessante? Olhe para o versículo número 1 e olha o que Paulo diz aqui quando ele se descreve a si mesmo. Paulo e Timóteo, o que o texto diz? Servos de Cristo. Agora, Paulo está dizendo que ele, um escravo de Cristo, agora tinha o próprio Cristo colocado num estado ao qual a sua verdadeira humanidade seria assumida. Como é belo, irmãos, quando a gente começa a olhar como Paulo ele vai relacionando o texto bíblico com o que ele disse anteriormente. Sabe por quê?
Porque Paulo não está simplesmente descrevendo uma ideia abstrata. Não é que Paulo está nos determinando o que a gente faça para que a gente viva como a gente quer. Como que é que nós vamos viver de forma humilde? Paulo fala, olhe para Cristo. Sendo Deus, sendo verdadeiro Deus, ele se fez verdadeiro homem, ou verdadeiro servo, ou verdadeiro escravo, porque a palavra aqui é doulos, que é a mesma palavrinha que aparece no verso 1. Perceba que o que Paulo quer que a gente percebe é que agora sim, quando Paulo vai descrever a encarnação de Cristo, Paulo diz que ele, tendo se tornado em semelhança de homens. Então, ou seja, Cristo sempre foi quem ele é. Ele é Deus. Mas por conta do nosso pecado, ele se fez homem. Por conta do meu pecado, por conta do seu pecado, ele se fez assim como todos nós somos. E aqui Paulo usa a palavra semelhança, que traz a ideia de algo que é literalmente igual. Quando Paulo está escrevendo sobre isso em Romanos, no capítulo 8, no verso número 3, Paulo usa essa mesma palavrinha, e eu gostaria que você abrisse comigo esse texto aí. Romanos capítulo número 8, versículo número 3. Paulo vai usar essa mesma palavrinha semelhante para descrever Cristo, ao dizer assim, Romanos capítulo 8, verso número 3. E Paulo diz assim, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Cristo, meus irmãos, ele era verdadeiro homem, tal qual nós somos. Por isso que quando o escritor aos Hebreus ele está nos estimulando a orarmos, ele nos lembra que nós temos um sacerdote semelhante a nós, em tudo, exceto no fato de que esse sacerdote não herdou o pecado original, não lhe foi imputado o pecado original. Por isso que ele, a semelhante de nós, Cristo teve fome, Cristo teve sede, Cristo padeceu aflições como todos nós padecemos. Por isso que o cristianismo nos aproxima de Cristo ao descrever um Cristo que é semelhante a nós em tudo, exceto no fato de nunca ter pecado. Por isso que no decorrer da história, os nossos credos, os nossos catecismos e as nossas confissões, elas expressaram sistematicamente essa verdade de Paulo. No verso 6, Cristo é descrito como alguém que era verdadeiramente Deus. Mas no verso número 7, ele também é descrito como aquele que é verdadeiramente homem. Esse é a beleza da obra do que Cristo realizou por todos nós. E é preciso dizer aqui, meus irmãos, que quando Paulo está descrevendo essa semelhança de homem, Cristo não está simplesmente sendo descrito como alguém que parece homem, como a teoria gnóstica quis dizer, ao defender que Cristo ele tinha simplesmente uma aparência, na verdade a seita docética, que vem da palavra grega dokel, alguém que tem uma aparência, mas que na verdade não é aquilo que aquela aparência descreve. Essa seita dizia que Cristo parecia homem, mas não era verdadeiramente homem. Mas Paulo aqui está dizendo claramente que Cristo ele era um verdadeiro Deus e também verdadeiramente homem. É importante perceber que agora, quando Paulo descreve quem Cristo é, ele não diz que Cristo tornou-se algo, porque ele sempre foi Deus. Mas quando agora Paulo vai descrever a obra de Cristo, o esvaziamento de Cristo, ele mostra que pelo bem das nossas vidas e para a salvação das nossas almas, ele se tornou homem, como nós, para que nós pudéssemos, representados por Cristo, ao Cristo morrer na cruz do Calvário, tivéssemos o nosso pecado pago,
para que nós pudéssemos descansar na confiança segura de que nós somos salvos não por algo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Este Cristo foi aparentado, ou ele teve aparência de homem. E a palavra que Paulo usa aqui para aparência, meus irmãos, é a palavra grega que nós temos a nossa palavrinha chamada esquema, que traz a ideia de uma representação, de algo que é visto pelos olhos. E veja o que Paulo está dizendo, ele é Deus, mas as pessoas que olhavam para ele o percebiam como homem. É por isso que no Evangelho de João, João em todo o seu livro está demonstrando e apontando para a divindade de Cristo. Tanto que em vários momentos do Evangelho de João, Jesus se apresenta como o Eu Sou. O título que o nosso Deus se apresentou a Moisés quando o comissionou para ser o libertador de Israel. As pessoas que olhavam para Cristo o percebiam como homem, porque ele de fato era um homem. As pessoas que observavam o que ele fazia tinham dificuldade de crer que ele era verdadeiramente Deus. Tanto que quando o Evangelho de Marcos descreve aquele relato no capítulo 2 de um paralítico descendo diante de Jesus, as pessoas que estão ali começam a questionar quem esse homem pensava que era para dizer perdoado te são os teus pecados? Só Deus é que pode perdoar pecados. Abra comigo para que nós vejamos a resposta que Jesus dá para isso. Marcos capítulo 2. Abra comigo, por favor, esse texto. Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo número 10 e versículo número 11. Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Enquanto vocês encontram, olha o questionamento que os homens que ali estavam fazem. Verso número 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Vamos ler juntos a resposta que Jesus dá. Verso número 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É só Deus que pode perdoar pecados? Então, paralítico, levante, e todos verão quem eu sou. Aqueles homens não estavam errados ao dizer que só Deus pode perdoar pecados. Mas eles estavam errados ao não crer em quem estava diante deles. Ele era o verdadeiro Deus. Veja que o que Paulo está descrevendo aqui, meus irmãos, é uma articulação de níveis que se complementam. Em primeiro lugar, Paulo descreve Cristo em quem ele era. Ele tinha forma de Deus. Mas agora Paulo mostra como Cristo participou da humanidade, quando ele então, mesmo sendo Deus, assumiu a forma de servo. Mas agora Paulo mostra que essa visão dele na condição de ser humano que ele era, foi percebido pelas pessoas que caminharam com ele. Ele foi reconhecido como homem. As pessoas que olhavam para ele sabiam que ele era homem. Ele assumiu uma forma de escravo, ele foi semelhante a como nós somos, e agora ele é externamente reconhecido como homem. O que Paulo está descrevendo é que no processo de humilhação de Cristo, ele é plenamente identificado como um homem caminhando entre homens. É por isso que um autor disse que se o nosso Salvador tivesse nascido em um berço de ouro, filho do maior rei que existia naquela época, nada disso poderia comparar àquilo que ele deixou, aquilo que ele se esvaziou, para que ele pudesse assumir a nossa natureza, para que ele pudesse ser humilhado
desprezado. E Paulo continua descrevendo o estado de Cristo Jesus. Olhe para o verso 8, meus irmãos, e veja o que Paulo diz aqui. A si mesmo se humilhou. Perceba a ênfase de Paulo. Paulo, descreve que Cristo, no verso número 7, a si mesmo se esvaziou. Pronome reflexivo. E agora Paulo repete o pronome reflexivo para dizer que esse esvaziamento que Cristo fez também foi dele próprio se humilhando. Meus irmãos, Pilatos, no alto da sua arrogância, começou a questionar a Cristo para dizer: você não vai responder, eu posso te colocar em liberdade. Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim, se essa autoridade não te fosse dada do alto. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pilatos: Pilatos, não é você que está me condenando à morte. Não é o seu poder que está me levando à cruz. Você não está diante simplesmente de mais um líder religioso. Foi o próprio Cristo que se humilhou a si mesmo. Sabe qual que é a beleza desse texto mais uma vez? Olhe para o verso 13. E Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Perceba como Paulo está amarrando o texto? Perceba como que Paulo está nos mostrando qual é o modelo que a igreja precisa imitar. O próprio Cristo se humilhou. Foi um ato que partiu dele próprio. Os efeitos disso foi sentido por ele. Não foi que ele não tinha o poder para evitar tudo aquilo. E você precisa ir embora daqui convicto disso. Ele podia ter evitado a morte dele, ele podia ter feito tudo isso, mas sabe por que ele não fez? Para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos desfrutar da comunhão com o Senhor, algo que se a morte não fosse feita, jamais poderia acontecer. Se o salário do pecado é a morte, se esse salário não fosse pago, nós permaneceríamos ainda separados de Deus por conta do nosso pecado. E é por isso que quando ele escreve, e eu gostaria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso número 4. Abra comigo, por favor. Agora Cristo está fazendo a sua oração sacerdotal. João, capítulo 17, verso número 4. Abra comigo, por favor. E eu gostaria que você lesse esse texto juntamente comigo. João, capítulo 17, versículo número 4. Vamos ler juntos, meus irmãos? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Perceba o que Cristo está fazendo? Ele não veio para receber aplauso. Ele não veio para buscar a sua própria glória. A vida dele não foi para isso. Ele havia compreendido muito cedo que a vida dele tinha um objetivo maior do que tudo isso, que era obedecer ao Senhor e cumprir perfeitamente a sua vontade. E é por isso que, se ele vai cumprir a vontade de Deus Pai, ele precisava ser obediente. Ele precisava, e é interessante que o adjetivo aqui, obediente, meus irmãos, ele traz a ideia de alguém que vive sob a autoridade do outro. Olha como isso é interessante. Cristo não apenas assume a nossa natureza, mas ele vive obediente ao Senhor em tudo. Tudo que ele fez durante toda a sua vida foi para que ele demonstrasse a sua perfeita submissão à vontade do Pai. Hoje pela manhã na escola dominical, meus irmãos, nós fomos mostrando para os irmãos que aqui estavam como que Cristo era bíblico em tudo o que ele fazia. Como que ele vai citando versículos bíblicos em todo o momento de sua vida.
Se Satanás o está tentando, rapidamente ele tinha Deuteronômio na ponta da língua para repreender Satanás com a Escritura. Se o culto que eles estavam prestando era um culto que os lábios estavam certos, mas o seu coração estava distante, rapidamente o profeta Isaías saía da sua boca para confrontar o povo. Se aquele povo havia perdido o sentido do templo, eles haviam transformado uma casa do Senhor num covil de ladrões, Jesus rapidamente tinha as palavras de Jeremias capítulo 7 em sua boca para citar. Porque a vinda de Cristo ao mundo foi para que ele se submetesse a um plano maior. Por isso que quando nós falamos a respeito da salvação, nós precisamos ter muito claro em nossa mente que quem nos salva são as três pessoas da Trindade. O Pai, desde toda a eternidade, elaborou um plano. Ele elegeu alguns antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis, como Paulo vai dizer em Efésios no capítulo 1. Mas é o Cristo quem se faz homem e consuma a obediência. Quando ele então paga o preço da nossa redenção, como Paulo diz em Efésios do capítulo 1, do verso 7 até o verso número 12. Mas é o Santo Espírito do Senhor que aplica em nosso coração, por meio da vocação eficaz, que respondemos no nosso catecismo essa obra de Cristo naquela cruz. Isso nos lembra que nós fomos salvos desde toda a eternidade. Quando João, escrevendo Apocalipse, diz que Cristo ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, no capítulo 13, no verso 8. Lá antes e muito antes de nós nascermos, nós já éramos salvos pela obra de Cristo Jesus. Nossa salvação não se deu no momento simplesmente em que nós nos convencemos ou fomos convencidos dela. Mas quando Cristo objetivamente morreu naquela maldita cruz. Isso é o que as nossas teologias e as nossas confissões reformadas chamam de a salvação fora de nós. Nós não somos salvos por algo que nós fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Mas em algum momento da nossa história, essa obra objetiva de Cristo na cruz foi aplicada ao meu coração, foi aplicada ao seu coração, por meio do Santo Espírito do Senhor. Quando a verdade pregada foi crida, quando o nosso coração foi aberto e aquela história de um homem que há 2000 anos atrás morreu na cruz, se tornou a minha história, se tornou a sua história. Perceba, queridos, que para que nós pudéssemos ser salvos, Cristo teve que fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer. É por isso que a teologia reformada diz que nós somos salvos pelas obras, não pelas nossas, pelas de Cristo. Cristo foi aquele que, de acordo com Mateus capítulo 5, verso 17, cumpriu toda a lei. Naquilo que Adão havia falhado, Cristo cumpriu perfeitamente. Mas Cristo é aquele que não ativamente cumpre a lei, mas ele é aquele também que padece a maldição da lei. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Sabe até quando Cristo foi obediente? Vamos ler juntos o versículo 8 de Filipenses 2? Vamos juntos? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até onde Cristo foi obediente ao Senhor, meus irmãos? Na expressão máxima do juízo de Deus contra o pecado, demonstrada naquela maldita cruz. A morte, meus irmãos, ela não indica apenas a cessação da vida. A morte é a expressão do santo e justíssimo juízo de Deus contra pecadores que lhe desobedeceram em Adão lá no Éden. E é por isso que você precisa entender. Você pode fazer tudo o que você quiser para tentar construir a sua salvação. Você pode optar pelo caminho da glória. Você pode procurar doar todos os seus bens e fazer tudo o que você quiser. Se você não crer em Cristo, tudo isso será em vão.
Porque a salvação para os homens é impossível. O nosso Senhor Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 10, no verso 27, não importa o que você faça, não importa o quanto você se esforce, porque o que te salva não são as suas obras. O que te salva são as obras de Cristo Jesus em fazer o que nós nunca poderíamos fazer. Por isso que aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus, é a mesma pessoa divina que seu estado encarnado se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, lembre-se que no versículo número 27 do capítulo 1, Paulo disse que a igreja deveria viver como cidadãos do reino dos céus, em detrimento da sua cidadania romana, que era algo que lhes dava orgulho. Mas agora Paulo está dizendo para essa comunidade romana que o maior Salvador, o único Salvador da humanidade, foi morto no exemplo, numa cruz que era vedado aos cidadãos romanos. Um cidadão romano jamais iria para a cruz, porque essa era um instrumento de ser reservado para escravos, para os criminosos mais vis. Mas quando a gente olha para os judeus, Paulo citando Deuteronômio capítulo 21, verso número 23, em Gálatas capítulo 3, verso número 13, diz que Cristo se fez maldito ao ir para a cruz. Porque como Deuteronômio havia dito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas agora Paulo está dizendo, esse nosso Salvador foi morto. Ele a si mesmo obedeceu ao Senhor a ponto de ser morto. Não por uma morte honrosa. Não reconhecido como ele era. Uma das coisas que mais me dão alegria de ver, em certo sentido, é quando alguém morre a serviço do Estado. E você tem toda aquela cerimônia fúnebre que a polícia militar, os bombeiros e as autoridades fazem em honra daquela pessoa. Uma bandeira é dobrada e entregada para a família, para mostrar que aquela família que despede daquele que morreu fez com que aquela morte fosse digna. A pessoa não morreu em vão. Ela morreu defendendo o Estado. Mas Cristo não teve essas honras. Ele não foi reconhecido como rei, como ele era. Muito pelo contrário. Ele foi zombado. Ele foi menosprezado. Agrediram ele. O ridicularizaram. Depois de um julgamento terrível e totalmente antijurídico, que culminou na morte de um inocente. E tudo isso ele fez porque ele quis. Não foi porque ele era obrigado. O ápice, meus irmãos, que nós temos da obra de Cristo é quando ele não apenas desce da sua glória, mas quando ele se sujeita à morte injusta, em uma morte humilhante, de cruz, desprezado, abandonado, esquecido por aqueles que ele veio salvar. Paulo termina o estado de Cristo em seu estado de humilhação, descrevendo essa morte. E o que nós precisamos aprender diante disso, meus irmãos, é que nós não podemos continuar achando nada difícil demais quando o que envolve a nossa vida diante do Senhor. Nós não podemos achar nada impossível de ser feito quando aquilo que nós estamos fazendo é em benefício da obra do Senhor. O que é abrir mão do nosso conforto? O que é abrir mão das nossas dificuldades? O que é abrir mão dos nossos próprios caprichos, que Paulo diz que são vanglórias, são glórias inúteis, que não nos levam a lugar nenhum, diante
do que Cristo fez. O caminho que conduz à glória necessariamente passa pela cruz. Se você quer passar uma eternidade com Cristo, você precisa entender que o convite que Cristo te faz não é para que você tenha muitos seguidores nas suas redes sociais. O convite que Cristo faz não é para que as pessoas te aplaudam. O convite que Cristo faz é para que você negue-se a si mesmo, para que você tome a sua cruz, para que você o siga. Não há glória sem cruz. Se você não quer que a sua vida termine desperdiçada, vá para a cruz. Mas a boa notícia é que você não precisa ir, porque Cristo foi no seu lugar. O que você precisa é crer no que Ele fez por ti. Nada pode ser considerado difícil demais quando você entende que Cristo te chama para imitá-lo. Se você quer ser um discípulo de Cristo verdadeiro, esteja pronto para renunciar ao seu status, que não é nada diante do que Cristo fez. Esteja pronto para gastar a sua vida pela glória de Cristo. Esteja pronto para renunciar os seus objetivos e as suas preferências. Pare de viver protegendo o seu nome, procurando aplausos. Esqueça isso. Passe a viver e continue assim o fazer, para que Cristo seja reconhecido aonde quer que você vá, por onde você passar. Não reaja como aqueles que não amam a Cristo. Ah, mas pastor, se eu fizer isso, eu vou ser humilhado. E o que Cristo fez? Foi pouco. Nós precisamos, irmãos, aprendermos que esse é o sentimento que nós temos que ter. O mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas ao contrário de Cristo, nós não temos muito do que nos esvaziar. Ao contrário de Cristo, nós não temos muito do que nos vangloriar. E é por essa razão que nós precisamos estar prontos para morrermos. Dia após dia. Em todo o tempo da nossa vida. Dizendo não para o nosso coração. Para que o nosso coração não nos tire do caminho de Cristo. Abandone a teologia da glória. E ouça, viva, busque a teologia da cruz. Porque no final da teologia da glória há perdição. Mas no final da teologia da cruz, há salvação. Esse é o caminho que Cristo nos convida a ter. Essa é a mente que Paulo nos convida a ter a partir de hoje. Esse é o modelo de vida que Paulo nos convida a imitar. O modelo de Cristo. Que o Senhor nos dê força para assim o fazer. O que esse sermão nos ensina? Em primeiro lugar, abandone a mentalidade centrada em si mesmo. Lembre-se, queridos, que nós somos muito cheios de nós mesmos. Nós temos as nossas predileções. Nós temos os nossos status. Mas esqueça tudo isso. Se Cristo tem te dado a capacidade de servi-lo com muitos dons, com muitos recursos, sirva mais. Lembre-se, você é apenas mordomo do que Cristo tem te dado, nada é seu. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, é para a glória dele. Use isso para a glória dele. Em segundo lugar, assuma o caminho da humildade. Literalmente faça aquilo que Cristo fez. Olhe para o outro. Cristo não teve o desejo de ser quem ele era, ao contrário. O seu ministério terreno foi por causa de mim, foi por causa de você. Terceiro, seja obediente, mesmo quando isso te custar o que você ama. Renunciar àquilo que nós
não gostamos? É fácil. Mas e renunciar àquilo que nós aprendemos a amar? Essa é a nossa dificuldade. Nós não fomos chamados por Cristo para nos autopreservarmos, mas sermos fiéis a Ele em tudo. E por fim, olhe para Cristo. Quando você precisar de um referencial, e aqui eu falo com todos os homens e mulheres que me ouvem, infelizmente nós não temos bons exemplos para imitar. Nem sempre as nossas autoridades fazem jus ao status que elas têm. Nem sempre nas nossas casas nós temos bons exemplos de pais e de mães que são piedosos. Se você tem um exemplo assim, glorifique a Deus. Mas se esse não for o seu caso, não use isso como desculpa. Porque hoje Paulo nos dá um exemplo para imitar, que é Cristo. Olhe para Ele. Que os seus olhos estejam fixados nele. Que a sua vida seja para a glória dele. E nada será difícil de nós. Que assim o Senhor o faça. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. Que assim o Senhor nos conduza para que nós possamos cada vez mais viver de forma que ele determinou na palavra dele. Usando o próprio texto de Filipenses, de modo digno do Evangelho de Cristo. Vamos colocar em pé, irmãos, para que nós oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por Cristo. Nós não temos nenhuma palavra que possa expressar tamanha gratidão ao que Cristo fez. Todas as nossas palavras jamais poderiam descrever a nossa gratidão em termos sido achados por Cristo quando nós não o estávamos procurando. Nós te bendizemos, Senhor, pela cruz, como cantaremos pela rude cruz, porque nela, Senhor, os meus pecados foram castigados. Porque naquela cruz, como Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, o nosso édito contrário, que constava de dívidas, foi pago naquele sangue derramado. Obrigado por Cristo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a dia após dia olharmos para Cristo como o nosso exemplo. Que nas dificuldades da nossa vida nós não consideremos nada relevante demais a ponto de nós não podermos deixar por causa do Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos desembaraçarmos de tudo aquilo que nos prende, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, para que nós possamos continuar com os olhos fixos em Cristo Jesus e na obra dele, continuar com paciência correndo a carreira que nos foi proposta. Nos ajude, Senhor, a morrer todos os dias. Nos ajude a ouvir, Senhor, o convite de Cristo e a atendê-lo com toda a inteireza do nosso coração, para que nós estejamos prontos a negarmos a nós mesmos, para que nós possamos carregarmos a nossa cruz, para que nós possamos seguir a Cristo, grato por tudo aquilo que Ele fez por nós. Que o Senhor nos fortaleça, que assim o Senhor o faça, para a glória do Teu santo e bendito nome. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.